dia de hoje. Amém? Meu Deus. Amém? Abra aí sua Bíblia no livro de Efésios. Quando a pastora passou no tema, algo específico para o dia de hoje, voltei lá no ano de 1999, onde tudo começou. A nossa história ela tem um tempo determinado para iniciar. Deus tem um tempo determinado para desenvolver, ao mesmo tempo Deus tem um tempo determinado para concluir. Mas aí Ele não faz nada forçado, depende de mim e de você. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, nós iremos iniciar com este versículo e logo depois a gente passa lá para Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Amém? Ou Faculdade do Crente, terça-feira, às 19h30. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10, ele vai declarar o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sente nessa noite glorificando ao Senhor, rendendo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Uma coisa que nós iremos aprender nessa noite é que nós devemos viver com propósito, segundo o coração de Deus, e descobrir seu propósito divino, né? O tema da mensagem nessa noite é cultivando um coração disposto a servir. Eu me lembro que quando Deus, a pastora trouxe esse tema, eu voltei lá para o ano de 99, quando deixei tudo e vim para Manaus. E para quem conhece, no Amazonas, em todo o país, em missões nacionais, transculturais e interdenominacional, existe uma organização conhecida como Jocum, né? Jovens com uma missão. Nesse local, você escolhe, entre aspas, né, o local que você quer participar, o local que Deus envia você. E entre esses estados, Deus escolheu o estado de Amazonas para que eu pudesse estar. Mas não se tratando daquilo de como Deus trabalhou em minha vida, essa questão do coração disposto a servir, o coração disposto a estar servindo missões nacionais, transculturais, entre aspas. Jocum, ela é uma organização missionária, da qual vem pessoas de vários lugares. E eu me lembro que toda vez que inicia o ano, ou então inicia o segundo semestre, chegam missionários de vários lugares para serem moldados, para serem trabalhados por Deus. E eu me lembro que em um desses momentos que eu estava aqui na organização, chegou um rapaz, ele, enfim, logo depois eu cheguei em fevereiro de 99, ele chegou em junho de 99. E eu me lembro que esse rapaz, ele chegou todo, praticamente assim, todo organizado. Paletó, gravata, Bíblia, agenda, o lenço, a ata, enfim, ele já veio assim disposto. Deus me chamou para missões para que eu pudesse, né, indiretamente pregar essa palavra. Quando na verdade, os jovens com uma missão, ela não trabalha diretamente com a palavra. Você sim, é preparado a semana toda e no final de semana você vai servir às congregações. E eu me lembro que ele chegou em junho de 99, na noite anterior, e no outro dia, logo que você desperta naqueles locais, você levanta às 5h30 da manhã, você tem um tempo determinado para você tomar seu banho, para você se higienizar, e às 6 horas a gente vai para um templo, da qual você vai fazer a sua meditação diária. Algo que me chama a atenção em Jovens com Unção, logo que você entra, você já tem líderes para vários departamentos. É líder de limpeza, é líder de cozinha, é líder de organização, enfim. Quando ele chegou naquele devocional, todo mundo paletó e gravado, dizendo, para onde nós vamos hoje pregar? Aí a primeira pessoa que Deus usou para trabalhar no caráter dele, trabalhar
na mordomia, não, hoje você não vai pegar, hoje você vai para o banheiro lavar. Né? Então, muitas das vezes, já inicia justamente naquilo que você não gosta de fazer. Né? Por exemplo, eu, particularmente, não suporto cozinhar. Se você quer me ver chorando, me manda para a cozinha. Eu não gosto de cozinhar, então foi a primeira coisa que me colocaram para fazer, foi ir para a cozinha. Né? Então, aí você começa trabalhando nesse nível aí, cultivando um coração disposto a servir. Então você passa ali 3 meses internos, lavando o banheiro, fazendo comida, limpando o terreno, capinando, até capinar você vai capinar, porque Deus começa a trabalhar essa questão de você ter um coração disposto para servir, porque você não sabe para onde vai, você não sabe para onde Deus vai te enviar. Amém? Então você faz aquela comida, você faz aquele alimento, e Ele manda você para servir, para lavar o banheiro, para lavar uma louça, para fazer uma comida, para capinar o terreno, porque a área é ampla. Então Deus começa a trabalhar no oleiro dessa forma. Muitos acham, eu vou para a igreja do Senhor, já vou começar pregando, já vou começar louvando. Não, você vai começar descascando batata. E o primeiro que chegou lá reclamando, eu não vou fazer isso, Deus mandou ele descascar 100 batatas. Então, quanto mais a gente reclama com relação a servir, feito no mínimo, Deus começa a trabalhar nessa área que nós achamos que é dificultoso. Então, a palavra do Senhor em Efésios 4:10 vai declarar, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras, muitas das vezes, não é só pregar e cantar. Você vai primeiro lavar o banheiro. Se você está disposto a servir nas mínimas coisas, o Senhor vai começar a te colocar em patamares mais altos. Muitas pessoas, quando iniciam no ministério, continuam lavando o banheiro. Muitas das vezes começa servindo lá na porta. E são coisas assim mínimas que muitas das vezes Deus trabalha. Então o oleiro, nesse versículo aqui, ele vem moldando os vasos. Servir a Deus, servir ao Senhor, é o ato de dedicar a Ele com sinceridade para cumprir a sua vontade. Quando alguém pede para você lavar o banheiro que você vai reclamando, você está sendo sincero com si, você não suporta lavar o banheiro, mas eu vou por obediência. E enquanto eu não aprender a cumprir a vontade do Senhor, que muitas das vezes a vontade do Senhor para as nossas vidas envolve o quê? Envolve as nossas ações, envolve as nossas atitudes, envolve os nossos sacrifícios, muitas das vezes demonstram a nossa obediência e o nosso amor a Deus. Quando alguém pede algo para você fazer, mesmo que seja para varrer uma casa, para juntar um lixo, e você faz com o coração grato, quando você faz com boa vontade, Deus te mostra que você já está preparado para subir patamares mais altos, para subir patamares mais elevados. Porque se eu não estou disposto a servir com alegria nas mínimas coisas, como é que eu vou estar disposto a servir nas coisas maiores? Amém? Você reclama da comida da sua esposa, você reclama da comida do seu esposo, você reclama de tudo. E aí quando você começa a reclamar aqui, que Deus te leva para uma comunidade para comer frango cru, você não está preparado para servir. Porque até então, quando eu estava no berço na minha casa, mãe, hoje eu estou com feijão cadu. Aí eu disse, mas hoje o arroz parece que queimou. E o primeiro lugar que Deus me mandou foi para uma comunidade, da qual tinha um buraco no meio da comunidade. Pegava como você fazia antigamente, pegava aquele frango, batia com a varetinha na cabeça dele. E aí você mandava aquele frango, você na tua comunidade de cozinhar, de temperar. Na comunidade indígena não, você bate a cabeça dele, joga naquela água quente, depende e já vai direto para o luxo. Não pode ter tempero, não pode ter sal, porque tira faro. Então, se eu não estou disposto a ser moldado pelo Senhor nas mínimas coisas numa congregação, dentro da minha casa, como é que Deus vai me levar para patamares mais altos? Eu não vou estar preparado para isso. Eu comentei que você fez a sua cara feia, então significa dizer que nós muitas vezes não estamos preparados para isso. Mas é assim, se eu fizesse cara feia naquele momento, reclamasse, no outro dia eu estava mortinha da silva. Porque tem comunidade que tem uma planta que quando observa que você faz uma cara feia, no outro dia eles colocam veneno na tua comida. E nem sempre nós estamos dispostos a servir. Sempre quando pega alguma coisa, só eu, lá vem ela, de novo eu, todo dia eu. E muitas das vezes nós somos assim. Nós não temos esse coração disposto a
servir. Então nessa noite Deus vem cultivar em nós um coração disposto a servir. Parece que quanto mais eu reclamo daquilo que me pede, mais Deus pede para alguém ser usado para me trabalhar naquela área, para trabalhar na minha vida naquela área. O serviço e a dádiva, muitas das vezes nós recebemos, a dádiva preciosa que eu recebo, que você recebeu, é a salvação, né? Mas quando eu recebo a dádiva da salvação, automaticamente Ele me chama para servi-lo. Quando eu recebo a dádiva, logo automaticamente Ele me chama para servir. E esse chamado de eu aceitei ao Senhor Jesus, estou lutando pela minha salvação, automaticamente eu fui chamado para servir. A gente observa que esse chamado de servir, atualmente, ele está fora de moda. Por que, missionário? Porque se você observar, na maioria das igrejas, na maioria das congregações, 10% de todas as pessoas daquela congregação, elas fazem 90% do serviço. Aí você observa que de uma certa forma fica sobrecarregado, porque se 90% fizesse os 90% do serviço, não ficaria sobrecarregado para nenhuma das pessoas, mas somente 10% faz todo o serviço. Exemplo, nós temos líderes de consagração, nós temos líderes de discípulo de oração, muitas das vezes pessoas no culto de doutrina. Às vezes nós só queremos ser servidos. Não, nós temos um líder de evangelismo. Eu só vou quando eu estou na frente, quando eu não estou, não quero nem conversa. É ou não é verdade? Quer ser servido na consagração, quer ser servido de oração, mas quando chega no evangelismo, o líder de lá não aparece. Então é isso que muitas das vezes acontece. Nós precisamos cultivar esse coração disposto, porque nós precisamos servir ao Senhor. Quando eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Ele na minha adoração, eu sirvo a Ele na minha obediência, eu sirvo a Ele com relação aos meus mandamentos, eu sirvo a Ele com relação ao ministério da igreja, eu sirvo a Ele no evangelismo, eu sirvo a Ele no discipulado. Enfim, na oração é intercessão. Então, quando eu faço o meu serviço, eu estou mostrando que além de salva pelo Senhor, eu sou serva. Amém? Amém, glória a Deus. Muitos têm prazer em se chamar, eu sou servo do Senhor. Mas muitos não refletem na hora que precisa ser servo. E aí a gente vai lá para o livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, ele vai declarar o seguinte: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero dizer para você que o pastor, somente o pastor e a pastora, eles não são servos. Que somente os líderes, eles não são servos. Que somente os obreiros, eles não são servos. Que somente os atores, eles não são servos. Eu quero dizer para você nessa noite que todo aquele, seja membro, seja congregado, seja visitante, seja líder, seja apoio, ele é servo. A partir do momento que você adentra o templo, você é servo. Por quê? Você acabou de adentrar, você viu que está uma cadeira, você como visitante, acabou de chegar, viu que uma cadeira está fora do lugar, quando você é servo, mesmo que você não seja líder, você vai lá e ajeita a cadeira. Você passa a ser servo. Independente do meu status, independente da minha cadeirinha, eu continuo sendo servo. Mas quando, muitas das vezes a gente observa aqui com relação ao serviço do Senhor, eu tirei para mim. Muitas das vezes nós somos negligentes, nós somos descuidados, nós somos desorganizados. Porque na área profissional todo mundo é organizado, mas quando se trata da área ministerial e espiritual, nós precisamos nos organizar, porque nós continuamos, infelizmente, sendo negligentes. E servir com negligência é ser relaxado. Por quê?
Porque eu conheço a vontade do Senhor e muitas das vezes, eu conhecendo a vontade do Senhor, eu não me preparo para aquilo que Ele deseja. E muito menos eu realizo. E quando eu não faço isso, automaticamente eu vou receber muitos açoites. Por causa do meu relaxamento, por causa da minha negligência. Como assim, missionária? Abre a Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 12. Alguém abre aí no livro de Lucas. Um abre no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 46 a 48. E outro abre no livro de Jeremias 48, versículo 10. Bem rápido, espada para o ar. Lucas 46. 12, 46 a 48. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Amém. Jeremias 48, 10. Quem diz lá? Vamos lá. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Esse Senhor vai cortar em pedaços. Já viu o peixe sendo esticado? Você começa por onde? Pelo bucho? Pela escama? Cada um tem uma forma diferente de fazer. Então começa pelo bucho. Então é assim. A gente observa que um servo que conhece a vontade do Senhor e ele não faz aquilo que o Senhor deseja, ele está sendo relaxado, ele está sendo desobediente, ele está sendo negligente. E quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Por que você acha que tem muito crente que não gosta de sair do ministério do canto? Prefere ficar lá? Não, quando eu estou aqui eu não estou sendo cobrado. Mas quem te garante que não está sendo cobrado? Porque eu estou sendo cobrada por aquilo que o Senhor me entregou que eu tenho que fazer. E você está sendo cobrado porque você não quer se levantar para fazer. Não tem escapatória. A partir do momento que você adentrou, você tem que se levantar, se santificar e fazer alguma coisa. Porque querendo ou não você fazendo ou não, você também está sendo relaxado. Você está sendo negligente. É forte, Jesus. Vamos lá. Tem 10 minutos, eu vou passar aqui para você. Grava aí, eu só vou resumir, tá? Eu sou desse nível aqui. Eu vou mostrar aqui para você sair entendendo uma coisa. Que nós precisamos cultivar um coração disposto a servir. Eu vou apresentar para você aqui 5 razões, 5 receitas básicas para que você venha gravar isso na tábua do teu coração. Então fala assim, crente, olha para o que está tomando, crente, hoje você vai saber 5 razões para servir a Deus. A partir do momento que você saber essas 5 razões e não obedecer, a missionária não vai prestar contas. Vai ser você. Obediência total e imediata com alegria. Amém? Primeira razão. Você tem um exemplo a seguir. Quem é esse exemplo? É a pastora? É a missionária? É o obreiro? É o membro? É o congregado? Porque muitas das vezes a gente só olha eles. E aí a gente vai procurando falhas, defeitos. O nosso maior, você tem um exemplo a seguir. Quem é? O maior exemplo de servo era Jesus. Aí você, anota aí para você ler na sua casa. Eu vou ler, você vai ler somente um para mim. Que está lá em Efésios. Ou Efésios não. Filipenses 2. Filipenses 2, 5 a 7.
Nós deixamos ele igual um narrador de futebol, é muito rápido. Filipenses 2, de 5 a 7, ele vai declarar o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Primeira razão para servir a Deus: eu tenho o meu exemplo, que é o Senhor Jesus. Aí você coloca aí referência: Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 7, Marcos 10, 45 e João 13, de 12 a 17, que mostram que Jesus foi o nosso maior exemplo de servo. Qual é a nossa primeira razão para ser servo e servir a Deus? Nós temos um exemplo, que é Jesus. Segunda razão: você tem uma tarefa a cumprir. A partir do momento que eu sei que o meu primeiro exemplo é Jesus, a minha segunda razão é que eu tenho uma tarefa. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que tem lá? O que está escrito lá? O que tem lá? Versículo, né? Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que ele vai declarar? Antes que eu te formasse no peito, te conheci, e antes que saísse da mara, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Olha, eu quero dizer para o pessoal da mídia, não acomodar esse povo a ler o versículo na tela. Tem que abrir a Bíblia. Porque eu achei que a coisa foi rápido. Não é, pastora? Aí se acomoda com a tela e não abre a Bíblia. Vamos manusear a Bíblia, hein? Deixa aí só para o versículo principal, hein? Cadê a Bíblia? Cadê a tua Bíblia, Fabio? Pega a tua espada aí, maneja ela. Bora lá. Então, segunda razão: você tem uma tarefa a cumprir. Referência: Jeremias 1:5, João 15:16 e Lucas 6:44. Terceira razão: você foi capacitado por Ele. Abra aí Romanos 12, do 6 ao 8. Rapidinho, estou chegando, pastora. Romanos 12, pode ler, do 6 ao 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-lhe com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Muito bem. Então, primeira razão: você tem um exemplo a seguir, que é Jesus. Segunda razão: você tem uma tarefa a cumprir. Terceira razão: você foi capacitado por Ele. Missionário, eu ainda não sei o que eu preciso fazer na obra do Senhor. Eu ainda não sei o que Deus tem para eu fazer na sua obra. Começa lavando o banheiro. Começa a varrer, Deus vai te mostrando qual é a vontade dele para a tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Todos nós fomos capacitados por Ele para fazer algo, para servir ao Senhor. Então, referências em Romanos 12, versículo 6 a 8, capítulo 12, do versículo 6 a 8, e 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 11. 4. Você prestará contas a Deus. Uma vez que eu tenho o meu exemplo, outra vez que eu tenho uma tarefa, outra vez que eu fui capacitado, outra vez que eu não faço tudo isso, que eu automaticamente eu vou prestar contas a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E para nossa alegria, quinta razão: você será recompensado por Ele. Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os assim, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes
das gentes. Qual é a posição? 10? 10, 42? 42. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente delas se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Amém. Eu acho que eu não tenho um versículo errado, mas vamos lá para a segunda referência. Colossenses 3, 23 e 24, ele vai declarar o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazeis de todo coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviste. E aí, primeira razão, você tem um exemplo que é seguir o Senhor Jesus. Segunda razão, nós temos uma tarefa. Terceira razão, nós fomos capacitados para realizar a tarefa. Quarta razão, nós prestaremos contas daquilo que nós deixamos de fazer. E sexta, ou quinta, nós seremos recompensados pelo Senhor por toda obediência. Quando se trata da recompensa, Colossenses 3, versículo 23 e 24, Hebreus 6, 10, Apocalipse 22, 12. E aí você se coloca sobre os seus pés nessa noite, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa frase junto comigo. A verdadeira grandeza está em permanecer fiel ao chamado de Deus, mesmo nas dificuldades. Amém? Eu gostaria de chamar aqui o filho do pastor e sua esposa, para que possamos orar. A filha do pastor. Vocês podem vir aqui à frente, nós estaremos orando por vocês nessa noite. Amém, igreja? A filha do pastor. A filha, o esposo e o filho. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essa família. Você vai colocar o serviço ao Senhor em ação, amém? Nesse momento é de oração e intercessão por essa família. Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos nessa noite. Você pode levantar a sua voz em oração? Mas nós queremos te louvar, Senhor, te bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecer porque aprove ao Senhor nos dar a oportunidade de conhecer essa família, Pai, da qual o Senhor trouxe eles a este lugar. E como igreja, Senhor, como intercessores, nós nos colocamos à disposição para colocar eles em nossas orações. A tua palavra vai declarar que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, conhece o nosso agir e conhece o nosso proceder. Pai, nós estamos aqui nessa noite levantando as nossas vozes de oração para pedir ao Senhor para que venha derramada a tua bênção sobre essa família, a tua bênção que é sem medida, Pai, ou a tua bênção que ela não acrescenta dores. Pai, nós pedimos ao Senhor para que venha estar ajudando, pedimos ao Senhor para que venha estar abençoando, Pai, pedimos ao Senhor para que venha estar trazendo a alegria da salvação. Nós clamamos ao Senhor para que venha estar entrando com resposta e providência, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Seja o que for, o Senhor venha estar acalentando a mente, acalentando o coração, Senhor, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo o escape, né? Pai, daquilo que eles têm colocado ao perguntar. Só o Senhor sabe o que eles têm clamado. A tua palavra vai declarar que uma lágrima para o Senhor é como se fosse uma casa. A tua ira tem clamado por uma resposta. O teu Senhor tem clamado por uma providência. E nós clamamos ao Senhor para que Ele está correspondendo com a resposta. Clamamos ao Senhor, Pai, para que Ele está guardando. Pedimos ao Senhor para que Ele está livrando. Pedimos ao Senhor para que Ele está protegendo. Pedimos ao Senhor para que Ele está tornando invisível, Pai, aos olhos dos seus inimigos. Livra, guarda e protege. E esteja com seus filhos, Pai, que eles possam, independente das lutas, independente das adversidades, se manterem firmes na rocha, que é o Senhor Jesus, sabendo que Ele está no controle de tudo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém?
Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, nós queremos te louvar e te pegar pela tua fidelidade, pelo teu nome. Te agradecemos porque o Senhor nos mostrou essa noite, o Senhor espera mais e mais de nós, Pai. Possamos cada vez mais servir, mais do que ser servido. Pedimos ao Senhor para que Ele está abençoando a vida de cada um dos seus filhos, nos leve em paz para os nossos lares, Pai. Esteja conosco também durante essa reunião, fazendo-se cada vez mais presente, Pai, porque Tu sabes que tudo para a Tua obra é com zelo, Pai, e que possamos cada vez mais amadurecer. Possamos pedir ao Senhor para que venha levar os Teus filhos em casa, uma noite abençoada com sonhos proféticos e que venha nos edificar em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, seja com todo esse povo que é mais que vencedor em Cristo Jesus. A igreja diz: Amém. Aplauda o Senhor nessa.